Olá, a história que eu vou contar se chama Um Outro País para a Ásia, de Sarah Garland, e ela nos ensina a considerar a história de todas as pessoas. Havia um país em guerra, e é nesse país que começa a nossa história, a história de Ásia. A guerra se aproximava cada vez mais da casa de Ásia, mas a sua vida continuava a mesma. Papai ainda era médico, mamãe fazia roupas lindíssimas, vovó tecia cobertores quentinhos e todos os dias vovó levava a Ásia para a escola. Quando ela voltava da escola, ia brincar com os amigos. Eles brincavam bastante, mas quando olhavam por cima do muro, eles viam os helicópteros sobrevoando, soldados marchando, barulhos de metralhadoras. As galinhas, de tão assustadas, paravam de botar ovos e As e seus amigos estavam muito tristes. Um dia, papai recebeu um telefonema à noite e disse: Temos que partir. Asi ficou assustada. Temos que partir e não tem tempo de nada. Papai correu e pegou um saco de feijões e guardou os feijões para levar. Asi então pegou Bobô, o seu ursinho, e se agarrou a ele. Mamãe preparou o que pôde. Vovó se aproximou de Asi e disse: Leva, Asi, esse cobertor quentinho para você se aquecer. Mas Asi olhou assustada para a vovó. Você não vai? Vovó disse: Não, alguém tem que ficar para cuidar da casa. E para mim as coisas não são tão difíceis assim. Então vovó ficou. Asi foi mais triste ainda. Eles saíram em disparada. Asi ficou escondidinha no banco de trás. Passaram por pessoas que queriam ver para onde eles estavam indo. Correram, o carro subia e descia as montanhas até que chegaram numa praia onde havia barcos aportados e muita gente querendo ir. Precisaram se empurrar para entrar no barco. Asi sentia sede, sentia fome e eles ficaram ali naquele barco dias e dias. Asi tentava se aquecer com o cobertor de vovó, mas ele estava frio e úmido. E Bobô também estava duro com a água do mar. Mas Asi ficou ali, quietinha com seus pais, até que chegaram no novo país. A vida nova não ia ser muito fácil. Asi percebeu logo no início. Ela olhava ao seu redor e as pessoas não falavam a sua língua. As pessoas se vestiam de forma diferente. Papai tentou se comunicar. Não conseguia, estava desesperado, até que uma pessoa o entendeu. E essa pessoa o encaminhou, conseguiu uma casa pequenininha. Não era do tamanho da casa de Asi, era apenas com um cômodo. As pessoas vizinhas se juntaram, vou colocar Vovô aqui, e conseguiram uma panela para eles cozinharem. Durante dias, mamãe saiu com Asi procurando uma escola. Nenhuma escola queria receber. Até que finalmente ela conseguiu uma escola. Mesmo assim, ela não conseguia se comunicar muito bem. Foi apresentada ao Sr. Miller, que seria o professor de Asi. Ele disse: Oh, seja bem-vinda, até segunda-feira. Mamãe entendeu a palavra segunda-feira. Durante os 2 dias que se sucederam, Asi ficou pensando: será que eu vou conseguir aprender? Será que eu vou fazer novos amigos? Ela ficou muito apreensiva. Quando chegou na escola, percebeu que a escola era diferente, barulhenta, as crianças se vestiam diferentes, brincavam diferentes, e Asi então segurou-se e falou: Eu não vou chorar, não vou chorar. Mas o senhor Miller a recebeu muito bem. Eles foram para a sala e ele apresentou para as crianças, disse: Essa é a Asi, ela acaba de chegar no nosso país. Depois, Asi conheceu a senhora Sabem, que falava a língua dela. Ela ensinou para Asi a falar oi, tchau. Quando Asi retornou, ela encontrou Lucy. Lucy falou: Oi, Asi, seja bem-vinda. Asi disse: Tchau. E aí Lucy convidou Asi para pular cordas. Lucy pulou 5 vezes. Asi pulou 20 vezes. As crianças se aproximaram, mas na hora do almoço ela ficou sozinha, porque estava muito insegura, porque a comida que ela trouxe era bem diferente da das crianças. Mas tudo bem, agora ela já tinha uma amiga, Lucy. Cada dia mais ela aprendia palavras.
diferentes. E então ela falou: mamãe, veja as palavras que eu aprendi. A senhora Sabem falou: ela está aprendendo muito bem. A mamãe falou: não, nós não queremos que ela esqueça a língua dela. A senhora Sabem disse: não, ela vai aprender uma nova língua, é mais uma. Não vai esquecer o que já aprendeu. Um dia, Sabem pediu para Asi desenhar, e ela desenhou armas e helicópteros. A senhora Sabem falou: a guerra é difícil, né? Eu também passei por isso. Eu vim de longe, tive que ficar num acampamento nas montanhas por 8 anos, até conseguir chegar até aqui. Meus pais ficaram lá, mas um dia eu os trarei. As então ficou pensando na vovó. Quando que vovó voltaria? As então foi para casa contar para o papai as palavras que ela havia aprendido, mas ele estava tão desanimado porque não conseguia o visto para trabalhar, mesmo sendo médico e mesmo aquele país precisando de médicos. Papai disse: se pelo menos eu tivesse um lugar para plantar os meus feijões. Asi ficou pensando nos feijões, como ela faria para ajudar o papai. Na escola, o professor Miller foi fazer aula prática, mas antes da aula prática, ele disse: crianças, vamos desenhar aqui o que vocês mais gostam de comer, os vegetais. Uns desenharam tomates, abóbora, alface, mas Asi pensou no papai e desenhou feijões. Pois bem, disse o Sr. Miller, na nossa aula prática de horta, na horta vocês vão plantar o que vocês desenharam. A Asa chegou em casa correndo: quero pegar os meus feijões. Mas ela sentiu um cheirinho da comida predileta dela, feijões picantes. Ela falou: mamãe, o que você está fazendo? Ela: não tínhamos nada hoje, então eu fiz os feijões que papai trouxe. A Asa então começou a chorar. Mamãe: Asa, por que você está chorando? Ela: eu queria tanto aqueles feijões, mas Asa, nós vamos comer os feijões. Ela não queria contar para eles da surpresa que ela queria fazer. Ela então foi dormir muito triste, pensando na vovó. Mas ela começou a lembrar das coisas boas para ver se ela melhorava. De quando a vovó levava para a escola, da vovó que contava histórias. E aí ela lembrou da horta. Quando ela viu embaixo da almofada, tinham 8 feijões. Ela pegou aqueles 8 feijões e guardou. E levou para a escola os 8 feijõezinhos. Chegando lá, ela falou: senhor Miller, olha as sementinhas que vou plantar. Então, ela organizou a horta, colocou algumas estacas. O senhor Miller falou: como você aprendeu a plantar desse jeito? Ela falou: foi com vovó. Então, ela estava muito feliz. Indo para casa, falou: mamãe, logo você vai ter uma surpresa. Mamãe falou: eu também tenho uma surpresa para você, Asi. E aí elas andaram. Ela falou: surpresa? Quando chegou em casa, quem estava lá? Vovó. Vovó disse que foi muito difícil sair do outro país, mas ela conseguiu. As pessoas a perseguiram, mas ela chegou e abraçou Asi. Durante todo aquele inverno, elas ficaram juntas. Papai, então, lutava todos os dias pelo visto e não conseguia, até que finalmente conseguiu. Mas nesse meio tempo, os feijões foram crescendo. Asi não contou para ninguém, até que finalmente as vagens ficaram marronzinhas e ela retirou de lá de dentro os feijões que ela queria tanto. Deu, assim como no papai, um saco de feijões. Asi então levou os feijões para casa e mostrou: gente, olha o que eu tenho aqui, feijões. Papai falou: quem plantou esses feijões? Eles parecem com os nossos. Asi falou: papai, eu encontrei 8 feijões e plantei lá na escola. O senhor Miller falou: agora nós já sabemos plantar esses feijões porque a Asi nos ensinou. Asi então ficou feliz. Papai conseguiu o visto e começou a trabalhar como médico. E aí eles conseguiram comprar uma nova casa. E nessa casa eles fizeram uma horta e plantaram os vegetais como símbolo do recomeço de uma nova vida. Dos vegetais que iam nascendo, Asi se lembrava de quando a gente tem que afofar a terra,
colocar a semente, esperar o tempo passar, a semente crescer e se transformar naquilo que nós precisamos para nos alimentar. Era a história de Aze, e assim ela viveu feliz num novo país, com novas pessoas, mas não se esquecendo nunca da sua trajetória, da sua história. E eu espero que vocês tenham gostado dessa história. Um beijo e sejam todos bem-vindos e bem-vindas na Dre Campo Limpo.